São Paulo. Os meus 12, as 12 apaixonações estão convocados para estar lá. Nós vamos participar do Fruto Fiel do estado de São Paulo. Uma reunião vai encher todo aquele estádio. 45 mil pessoas, uma coisa assim. 35 mil, não sei muito bem o número. Então todos os nossos estaremos lá. Por que nós devemos estar lá? Porque hoje, não sei se vocês perceberam, na hora que estava aqui fazendo a apresentação das gerações, algumas pessoas levantaram sozinha com mais uma pessoa só. Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, mas ela já está sozinha, ela não tem ninguém na geração dela. O mais importante, querido, é a geração. Porque a geração tem o poder de gerar. Olha para o irmão do teu lado e diga assim, olha, você tem poder para gerar. Uma geração que tem um hoje, ela pode ter 100 daqui mais alguns meses. Será que você crê nisso? Uma geração que tem um hoje pode ter 100 daqui a alguns meses. Será que essa geração vai ser a tua? Uma geração que tem um hoje pode ter 100 daqui a alguns meses. Então toma posse, querido. Porque o poder de gerar está em você. Deus te deu esse poder. Então, essas cadeiras vazias que você está vendo aqui hoje, amanhã elas não estarão mais vazias. Pelo contrário, presta bem atenção, o seu pastor é pastor de fé, hein? Caminhe comigo, eu tenho fé. O pessoal da Sanasa veio ligar o esgoto aqui e falaram para mim, onde é que vai ser ligado o esgoto? Dos banheiros, na igreja. O banheiro está ligado numa fossa ali. Não tinha esgoto quando a gente fez a igreja. Ligaram, fizeram a ligação do esgoto e disseram para mim, onde é que vai ser a ligação da sua igreja? Eu falei, eu quero que vocês liguem aqui atrás. Por quê? Porque o meu projeto é arrancar essa parede, fazer os banheiros lá embaixo, trazer essa nave mais uns 7, 8 metros para frente, vai ter muitas cadeiras aqui. Amém, Jesus? Então, olha só, hein? Já mandei os homens ligar o esgoto lá. Porque eu creio que Deus vai nos levar até lá. Agora, Deus conta contigo, querido. Por isso que você tem que entender, o poder de gerar está em você. Deus vai usar a tua vida. Deus vai trazer o seu esposo, Deus vai trazer a sua esposa, Deus vai trazer o seu amigo, Deus vai trazer o seu vizinho. Todas essas pessoas que você conhece, que você diz misericórdia, é essa pessoa que Deus vai trazer. Pode começar a orar por ela e pode começar já a convidá-la para ir para a célula, porque Deus vai fazer uma obra na vida dessas pessoas. Amém, Jesus? Então, abra a tua Bíblia comigo, em Juízes capítulo 9, versículo 15. Vou ler apenas o último versículo. Glória a Deus. Fruto fiel. Deus te chamou para ser fruto fiel nesta noite. E para ter uma geração, e para gerar, para ganhar muitas vidas para o Senhor. Na hora que nós vamos orar, pode tocar esse hino aí. Eu serei pai de multidão, tá? Diz assim, o versículo, Juízes, capítulo 9, versículo 15. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Amém? Feche teus olhos. Você não entendeu nada, fica tranquilo, você vai entender. A passagem é só como nós temos um padrão de todas as vezes que a gente vai pregar, ler o versículo bíblico. Então vamos usar esse versículo só para dar a introdução, para a gente poder entrar na mensagem. Depois você vai entender. Peça para Deus falar contigo agora. Abra o teu coração, peça para Deus falar com você, e Deus vai falar na sua vida. Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus, queremos nesse momento agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por essa festa tão linda, tão maravilhosa, que é o fruto fiel. Oramos para cada
rosto aqui hoje. E podemos compreender que essas pessoas, mesmo em meio às lutas, fraquezas, dificuldades, as guerras que elas têm enfrentado, mas se hoje ela está aqui nesse culto, ela está profetizando que ela é fruto fiel. Então não importa, ó Deus, a dificuldade que elas passaram, a luta que elas enfrentaram para estar aqui. Importa sim que elas romperam, elas venceram, meu Pai, as suas dificuldades, elas venceram a sua dor, elas venceram as lutas. E elas estão aqui hoje proclamando em alto bom som, tanto para o reino das trevas, quanto para o reino da luz, quanto para o reino dos homens, que elas, ó Deus, são frutos fiéis. Que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de nós. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e hoje possa ser o dia da nossa mudança. Hoje possa ser o dia da nossa vitória. Hoje possa ser o dia da nossa transformação. Porque nós não somos qualquer fruto. Nós somos frutos fiéis. Fomos chamados para estar debaixo do Teu chamado, para estar debaixo da Tua voz e para obedecer a Tua palavra. Então nessa noite, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas e te pedimos, fale poderosamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos, aplaudimos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda cidade. O tema dessa noite, vou correr aqui, tá, pessoal? É o fruto fiel, frutos da reforma. Não há como ser fruto fiel se não for reformado. Reformar o caráter, reformar a mentalidade, reformar os conceitos, reformar a visão. Enfim, não há como ser fruto fiel sem ser reformado. Então, por isso que o tema dessa noite, Deus colocou no meu coração, é fruto fiel, os frutos da reforma. E eu li com você Juízes 9, 7 a 15, mas agora eu quero, versículo 15, mas agora eu quero fazer a leitura até o versículo 7, para que eu possa transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim. E levantou sua voz e clamou e disse-lhes, ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse, deixará eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu, ó figueira, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, videira, vem tu reinar sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu vinho, o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungir por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Querido, essa passagem, ela mostra, é uma parábola que o rei Jotão está contando para o povo de Israel, colocando para eles uma condição. E eu quero contar essa parábola para você nesta noite. Essa parábola ela coloca sobre a tua vida uma condição. Quando as árvores elas se sentem desprotegidas, elas dizem entre elas, olha, é uma parábola. Elas dizem assim, olha, vamos procurar alguém para dominar sobre nós. Então elas vão nas árvores que têm qualidade. Diga comigo, qualidade. Sabe por que Deus chamou você para reinar? Porque você tem qualidade. Deus colocou algumas coisas na sua vida que só você tem aquilo para reinar. Mas essas árvores chegaram então até a oliveira. Vocês sabem o que significa oliveira? Oliveira é a planta que produz a azeitona. A azeitona é o fruto que produz o azeite. E as árvores foram até essa oliveira e disse assim para a oliveira, olha, seja o nosso rei, domina sobre nós, dá-nos diretrizes, nos orienta, fala para nós o que nós devemos fazer. E a oliveira disse assim, olha, eu tenho já um alvo, eu tenho já um trabalho a ser feito, eu não posso perder o foco desse trabalho, eu não vou reinar sobre vocês.
E aí então as árvores se reúnem novamente e elas então vão até a figueira. E diz para a figueira, olha, seja você o nosso rei. E a figueira diz, olha, eu produzo figo, o meu figo é muito saboroso, os homens apreciam o meu figo, eu tenho foco na vida, eu não vou poder fazer isso, governar sobre a vida de vocês. E aí então foi descendo, foi até a videira, pediu para que a videira então governasse sobre ele, disse, olha, eu tenho que produzir a uva, eu tenho que produzir o vinho alegra os homens, este é meu foco, e eu não posso fazer isso sobre vocês. E de repente as árvores ficou sem nenhum líder. E quem se apresenta diante das árvores dizendo, olha, eu estou disposto a reinar sobre vocês? O espinheiro. O espinheiro chega e diz para as árvores, olha, ninguém quer reinar? Chá comigo. Pode me chamar, coloca eu para reinar sobre vocês que eu vou governar. Querido, Deus colocou no meu coração algo sobre essa parábola para vocês nessa noite. Quando eu olho para as gerações que estão aqui hoje, para cada geração que foi chamada com um propósito de governo, um propósito de domínio, um propósito para multiplicar o seu azeite, para multiplicar o seu fruto, para multiplicar o seu vinho. É para isso que Deus te chamou como líder dessa igreja. Deus te chamou para, se você é como uma azeitona, se você tem a unção, então Deus te chamou para você multiplicar a unção. Se você tem o vinho, tem a alegria, então Deus te chamou para você multiplicar a alegria. Se você tem o figo, tem a doçura, então Deus te chamou para multiplicar a doçura. Olha que papel maravilhoso. Deus nos chamou para fazer com que nós, aquilo que Ele colocou em nós, seja multiplicado para outras pessoas. Mas o que aconteceu com aquelas árvores? Elas simplesmente se esquivaram. Elas disseram assim, olha, nós não vamos fazer isso, nós não vamos governar, nós não queremos responsabilidade, nós não queremos compromisso, nós não queremos problema, nós não queremos luto, nós não queremos dificuldade, nós vamos ficar só fazendo aquilo pelo que a nossa essência produz, mas nós não vamos dividir isso com ninguém. Foi isso que todas aquelas árvores disseram ali para aquelas árvores que precisavam de alguém para dominar. Agora, olha que coisa interessante. Um homem chamado Edmund Burke, do século XVIII, ele era um político inglês. Ele disse assim, olha, o mal só triunfará enquanto os do bem nada fizerem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, enquanto você esquiva de pregar a palavra, o traficante está dizendo que a maconha dele é a melhor da região. Diga misericórdia. Enquanto você se esquiva de levar o sangue que Deus te deu, a prostituição está crescendo assustadoramente. Amanhã eu vou trazer uma palavra. Eu quero trazer uma palavra especialmente para jovens. Eu nem tenho preparado ainda, eu vou estar preparando ela amanhã. Eu estou orando a Deus para Deus me dar o discernimento de como que eu vou preparar essa palavra. Você não tem noção de qual perigo e os riscos que nossos filhos estão correndo nesses dias. Eu cheguei a postar uns vídeos no meu Face, eu vou trazer esses vídeos aqui amanhã, porque eu quero que vocês vejam, eu vou explicar sobre eles, para que vocês vejam o problema que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. E qual é o pecado nosso? É a omissão. Enquanto você se preocupa com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Enquanto você está pensando no seu prazer próprio, na carne, naquilo que o mundo pode te oferecer, vidas estão sendo tragadas pelo diabo, as crianças estão se perdendo. Então entenda isso, Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para governar, Deus te chamou para multiplicar a doçura, Deus te chamou para multiplicar o unção, Deus te chamou para multiplicar o fruto, Deus te chamou para isso. Mas muitas vezes nós estamos fechados no nosso problema, nós estamos fechados nas nossas dificuldades, nós estamos fechados na nossa visão, e as pessoas estão morrendo, e os espinheiros estão dizendo, olha, pode vir, que eu vou reinar sobre vocês. Os espinheiros estão se levantando, os traficantes estão se levantando, a prostituição está se levantando, o ocultismo está se levantando, as drogas estão se levantando. Eu estava assistindo um filme esses dias atrás, um filme até baseado em fatos reais, e no filme o cara deixou bem claro, ele disse assim, olha, a liga de futebol americano, ela tomou o domingo dos crentes, ela tomou o domingo dos cristãos. Então, ao invés do cristão ir para a igreja no domingo, eles estão indo para assistir o jogo da liga. Então, querido, enquanto você se esquiva e diz, eu não posso falar de Jesus, eu não posso dividir o que Ele fez na minha vida, eu não posso falar daquilo que Ele tem feito no meu coração, enquanto você não decide fazer isso, outros estão levando a mensagem do inimigo para as vidas. E é por isso que nós estamos vendo um mundo tão caótico, num mundo tão opressor, num mundo que um dia você amanhece azedo e você não sabe por que você está azedo. Um mundo que um dia você amanhece triste e você não sabe
sabe que você está triste, está desanimado e não sabe que você está desanimado. No mundo nós estamos vivendo, essas coisas estão sendo pregadas, essas coisas estão sendo anunciadas, essas coisas têm sido vivenciadas todos os momentos. Então é importante que a igreja se levante. Se você é oliveira, então está na hora de você multiplicar o azeite. Você precisa levar essa unção pela tua vida para outras pessoas. Se você é videira, você precisa levar a alegria que está no seu coração para outras pessoas. Ou você faz isso, ou o espinheiro se apresenta. Então Deus nos chama nesta noite para tomar posição, para tomar postura. É muito gostoso fazer uma festa dessa e dizer: eu sou fruto fiel, eu sou fruto fiel. Só que tem uma coisa: que se você não se apresentar, o fruto infiel vai se apresentar. Se você não se levantar e dizer: olha, eu tenho semente da bondade, eu tenho semente do amor, eu tenho semente da misericórdia, eu tenho semente da graça, eu tenho semente da unção. Se você não se levantar para fazer isso, não tenha dúvida, querido, que a semente do infiel vai levantar. A semente do infiel vai chegar. Então é importante que a igreja se levante. Nós somos frutos fiéis. Eu fui para a Bahia nesses últimos dias, lá no congresso, e passeando lá no campo, de repente eu vi um pé de caju, e embaixo havia várias sementes de caju. Eu falei: eu vou levar 2 sementes dessas para casa. Eu peguei 2 sementes, coloquei no bolso. Peguei mais uma semente de um coquinho que estava lá, coloquei no bolso também, falei: vou levar. Eu acho que um era do azeite de dendê, e o outro era do caju. Cheguei em casa, dei um vaso, eu coloquei ele lá. Sabe o que aconteceu? Já está com 8 desse tamanho assim. O caju da Bahia. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus está te dando semente, querido, para você plantar. Deus está te dando uma unção para você multiplicar. Deus está te dando alegria, doçura para você levar para frente. E o que você está fazendo? O que você está fazendo com o que Deus está te dando? Se você não se colocar na presença de Deus, outros vão se colocar na presença do diabo. As pessoas que servem o diabo, querido, elas estão tão sem vergonha nenhum, que elas estão colocando os comentários, os ensinamentos, até nas escolas. É o que eu vou mostrar aqui para vocês amanhã. Pais, você que tem filho pequeno, cuidado. Muito cuidado. Você não sabe o que eles estão ensinando na escola hoje. Eles estão ensinando as pessoas a invocar Satanás nas escolas. Agora, por que disso? Porque o diretor não serve a Deus. Se o diretor fosse você que servisse a Deus, essas coisas não aconteceriam na escola. Você está entendendo, amado? Então está na hora da igreja despertar. Está na hora da igreja abrir os olhos, meu Deus, e começar a se apresentar. Olha, precisam de mim, então eu estou aqui. Eu estou aqui para multiplicar o azeite. Eu estou aqui para multiplicar a unção. Estou aqui para multiplicar a doçura. Eu estou aqui para isso. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Ou você faz, ou então o inimigo se apresenta no teu lugar. Se você não abrir a tua boca para falar de Jesus, não tenha dúvida que o satanista vai abrir a boca para falar de Satanás. Ou você vai ficar calado, vai perder para eles. Eles não fazem isso por amor, eles fazem isso por obrigação. Satanás coloca sobre eles um peso tão grande que se eles não fizerem, eles serão punidos. Nós não, nós falamos que servimos a Cristo por amor. E aonde está o nosso amor quando nós não multiplicamos a doçura? Aonde está o nosso amor quando nós não multiplicamos a unção? Aonde está o nosso amor quando nós preferimos muitas vezes deixar que outros façam o serviço que nós temos que fazer? Então Deus te chama nesta noite, querido, para fazer a obra dele, para se colocar na presença dele. Esse camarada diz: olha, se o mal só triunfa enquanto os de bem não fizerem nada. Se você ficar calado, o mal vai triunfar. Se você ficar calado, os seus filhos vão perder nas drogas. Se você ficar calado, o seu bairro será destruído. Mas se você se levantar como atalaia, se você começar a pregar o Evangelho, se você começar a falar de Jesus, se você começar a viver Cristo na intimidade, se você começar a viver Cristo como Ele pede que você viva, você vai ver a tua casa será transformada, e a casa do teu vizinho também, e o vizinho do teu vizinho também. E quando você menos perceber, toda essa região será tomada pela glória do Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte, porque eu creio profundamente nisso. Eu creio profundamente nisso. Se levante nesta noite diante do Senhor. Se levante diante dele, diante do Senhor, e diga assim: meu Pai, eu te apresento, eu quero ser essa árvore que vai reinar. Deus te chamou para reinar. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, Deus diz: dominarás. O homem vai dominar sobre as aves, vai dominar sobre as árvores, vai dominar sobre o clima, vai dominar sobre tudo. O homem tem um poder para dominar. Deus te colocou para dominar. Mas muitas vezes nós preferimos aceitar ser dominado pelo mal. Tá? Então não seja assim. Muda a tua mente a partir de hoje. Deus te chamou para mudar a história de muitas vidas. E essas vidas contam contigo. Elas esperam de você uma postura. Por quê? Porque se você
abençoar. Não tenha dúvida que a semente do infiel vai se apresentar. Querido, o que é o fruto fiel para mim e para você nessa noite? O fruto fiel é uma pessoa que tomou a decisão de abrir mão de tudo que está lá fora, tão somente para se entregar inteiramente a Jesus. Isso é fruto fiel. Ah, pastor, mas eu não fiz isso ainda não. Então se apresente hoje. Hoje à noite você se apresentar e dizer: eu sou fruto fiel. Eu tenho essência. Eu tenho semente dentro de mim. Aonde eu for, aonde eu estiver, se precisar de mim ali, eu vou ser usado. Ali eu estarei para ser usado. Eu não vou perder a oportunidade, porque se eu não fizer, o inimigo vai fazer algo dele. É incrível, amado. Mas tudo que acontece nesse mundo, quando você vê um jovem morrendo, matado por drogas ou qualquer coisa, pode ter certeza que alguns dias antes, alguns meses antes, Deus enviou alguém para falar de Jesus para ele. Você está entendendo? Deus enviou alguém. Imagine se essa pessoa não fosse. Imagine. Então é importante que você se levante diante do Senhor. Porque o fruto fiel, ele precisa abrir mão das coisas que o mundo está oferecendo. Então somente se entregar por inteiro para Cristo. Só dessa forma você vai poder se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero reinar sobre as árvores. Eis-me aqui, Senhor, eu quero multiplicar o sangue. Eis-me aqui, Senhor, eu quero multiplicar a doçura. Eu quero multiplicar a bênção, o milagre. Eu quero multiplicar a compaixão, a graça. Então, nesta noite, o que é o fruto fiel? Fruto fiel é aquela pessoa que toma a decisão de abrir mão de tudo, tão somente para servir a Cristo. E Cristo conta contigo. Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: Cristo conta contigo. Se você não for, quem vai no seu lugar? Temos aí o jump 1, 2 e 3. Jovem, a igreja fez de tudo para que você fosse. Até o preço abaixou. Presta atenção, jovem. Vou até usar o espaço aqui para dar testemunho. Eu estava em Porto Seguro. Colocaram um rapazinho para levantar oferta. Rapazinho com a maior carinha de nerd. Magrinho, do óculos na cara. Quem olha assim não dá nada pro menino. Ele contou o testemunho dele. Ele disse: irmãos, olha só, ele mora no Macapá, lá perto da Guiana Francesa, lá no extremo, não sei nem se o que é norte, acho que é extremo norte do Brasil. Aí ele falou assim: irmãos, quando falaram do Jump Sumaré, o Jump Sumaré hoje é R$450 para ir. R$450. Você está entendendo ou não?